A Bíblia diz que havia um cego chamado Bartimeu, que ele ouviu falar que Jesus estava passando por aquele caminho. Eu quero dizer para você que era a última chance de Bartimeu, porque era a última vez que Jesus estava passando por aquele caminho. E então ele começou a gritar: Senhor, Jesus, filho de Davi, que significa: eu reconheço que você é o Messias, filho de Davi, tem piedade de mim. E os discípulos e outras pessoas, eles não gostaram dos gritos de socorro de Bartimeu. Acharam que ele estava incomodando o mestre. Se achavam os guarda-costas de Jesus. Mas Bartimeu continuou pedindo socorro. E é isso que a Bíblia fala também, que a gente é para orar e insistir na oração. Assim como a viúva fez diante do juiz iníquo, aquela história que Jesus contou. E ele disse: batei, batei e abrir-se-vos-á, pedi, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque se nós temos pais terrenos que são maus, e eles nos dão coisas boas como filhos, muito mais o Pai Celestial, nos dará todas as coisas, nos dará o Espírito Santo a quem pedir. Então Bartimeu continua pedindo, e Jesus ouve o seu pedido de socorro e manda chamá-lo. Então aqueles mesmos discípulos, aquelas mesmas pessoas que queriam impedir Bartimeu de chegar até Jesus, de ser ouvido por Jesus, foram as pessoas enviadas por Jesus para buscar o Bartimeu. Quando ele ouviu: tem bom ânimo, o mestre te chama, imediatamente, de um salto, ele pulou, largou a sua capa e foi para o lado de Jesus. Nós temos aqui vários personagens. Nós temos o personagem principal, Jesus Cristo, passando. E nós temos o segundo personagem principal, Bartimeu, precisando e pedindo socorro. E nós temos as outras pessoas insensíveis, que acham que se importam, mas que muitas vezes não se importam com o principal. Pessoas que se acham discípulos, que acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas que muitas vezes estão impedindo a vontade de Deus. Nesse caso, a vontade de Deus era que Bartimeu fosse liberto da cegueira, fosse curado. Precisava ter discernimento espiritual, o que faltou para os discípulos. Eles achavam que estavam fazendo certo, achavam que estavam ajudando. Há muitas pessoas na igreja que acham que estão fazendo certo, que acham que estão ajudando. Ou que muitas pessoas que fazem as coisas e dizem: mas está dando certo. Inclusive muitos pastores, muitos líderes fazem coisas que dão certo, ou que eles acham que está dando certo, mas que muitas vezes não é o certo, não é a vontade de Deus, não está correto, não está dentro do propósito de Deus. Bartimeu largou aquilo que o prendia, aquilo que o segurava, de um salto, com ânimo, com vontade. Ele fez aquilo que cabia a ele fazer: ir até Jesus. E quando ele foi até Jesus, a vida dele teve uma grande mudança. Ele deixou de ser cego, ele passou a ser
um homem curado, que enxergava não só espiritualmente, mas também fisicamente. Porque antes disso ele já enxergava espiritualmente, ele já sabia que Jesus era o filho de Davi, o Messias prometido. Agora ele também enxergava fisicamente, e ele passou a seguir Jesus. Antes ele estava à beira do caminho, diz o texto. Ele ficava à beira do caminho. Agora ele anda no caminho. Ele seguia Jesus no caminho. Muitas pessoas estão à beira do caminho e pedindo ajuda. E muitas vezes nós, discípulos de Jesus, nós não temos o discernimento para levá-los até Jesus. Ou não temos vontade, ou achamos que não temos tempo. Mas nós precisamos conduzir os cegos espirituais até Jesus. Eles estão à beira do caminho. Nós precisamos conduzi-los até Jesus. E quando Bartimeu foi até Jesus, a vida dele mudou. A hora que ele chegou na presença de Jesus, a vida dele mudou. A tua vida também vai ser diferente quando você tiver um encontro com Jesus. Quando você sair da beira do caminho e ir ao encontro de Jesus e ser curado espiritualmente ou fisicamente, Jesus vai transformar a tua vida e você vai passar a segui-lo e vai passar a andar no caminho e não mais à beira do caminho. E que os discípulos de Jesus tenham discernimento, que nós tenhamos discernimento para levar as pessoas até Jesus, para que a vida delas seja transformada. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo.